Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Olhem, a partir de hoje, as minhas aulas com vocês serão nessa modalidade gravada, tá? Vou gravar, vou disponibilizar no YouTube como eu fazia no início, tá? Porque decidi, na verdade, voltar para essa modalidade. Primeiro porque o número de participantes das aulas estão cada vez menores, então é um tanto quanto chega até a ser constrangedor para um professor estar dando aula para um, dois, três alunos numa turma de número bem mais elevado. Outra situação é o problema que muitos alegam em questão de internet, né? Falta de internet ou dificuldades, o que está ocasionando prejuízos na questão das aulas ao vivo. Então, para resolver esses contratempos e evitar aborrecimentos aleatórios, então vou voltar para essa modalidade. Sempre acreditei também que essa forma de dar aula era muito pertinente, tá? Até porque a disponibilidade da aula em horários diversos, já que insistem em alegar problemas de internet, então acredito ser a forma mais viável, tá? Então vou dar seguimento aqui ao nosso conteúdo de história, certo? Nós estamos falando sobre alguns períodos da Grécia Antiga, e hoje eu vou dar continuidade falando sobre o período clássico, tá bem? O período clássico ele compreendeu entre o século 6 e o século 4 antes de Cristo, certo? Foi o apogeu cultural, político e econômico da Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Então, quando vocês se depararem sobre situações falando sobre o período clássico da Grécia Antiga, já saibam que foi o período de apogeu. O que é, professor, um período de apogeu? Um período de grande crescimento, tá? É um período em que aquela civilização alcançou, na verdade, a sua magnitude, tá? Então, por isso que a gente fala de período de apogeu, período de ascensão, período de crescimento, de expansão. Podemos imaginar sempre por esse viés, certo? Uma das áreas de conhecimento mais desenvolvida foi justamente a filosofia, tá? Naquele período, abordava reflexões sobre a origem da vida, sobre as dinâmicas do universo e dos seres humanos. Então vejam aqui o quanto de informações importantes nós temos com relação a esse período clássico, né? Saber que foi o apogeu da Grécia Antiga, saber que houve o desenvolvimento de uma ciência, de uma disciplina tão pertinente que foi a filosofia, tá? E nesse período adotava reflexões sobre a origem da vida, sobre dinâmicas do universo e do ser humano, que são questões que ainda hoje se perduram e permitem, na verdade, grandes questionamentos. Os questionamentos da filosofia possibilitam o quê, professor? Possibilitam o desenvolvimento de algumas áreas de conhecimento, tá? Nesse período, como a matemática, a astronomia, a física e a própria geometria, certo? Em que pese a gente está estudando aqui história, mas veja o quanto essas disciplinas elas estão sempre interligadas, tá? Falando sobre períodos, claro, da Grécia Antiga e mencionando um grande desenvolvimento de uma disciplina tão importante que foi a disciplina que foi o surgimento, perdão, da filosofia, né? Até então não era uma disciplina, mas a gente fala de uma ciência, desenvolvimento de uma ciência tão importante para a humanidade. Importante a gente saber também que nesse período, lá no período clássico da Grécia Antiga, era uma época em que a escrita era acessível a poucos, ou seja, nem todos sabiam dominar a técnica da escrita, tá? Então, a transmissão, na verdade, de conhecimento, a troca de conhecimento, ela se dava através da oralidade, tá, gente? Através do discurso oral. Isso também é algo de importantíssimo que marca esse período da Grécia Antiga. Uma característica muito peculiar também é com relação à religião. A religião grega ela era politeísta, meus queridos, ou seja, significa dizer que nós tínhamos vários deuses, tá? Outra característica importante que além de politeísta, ou seja, além de acreditar, de ter uma crença
em mais de um deus, ou seja, em deuses, ela também era antropomórfica. O que é isso, professor? Os gregos conceberam seus deuses à própria imagem, com todas as qualidades, fraquezas e imperfeições humanas, tá? É como se fosse um espelho. Os deuses eram espelhos da própria imagem. E eles atribuíram, na verdade, aos deuses as mesmas fraquezas inerentes aos seres humanos. Falar um pouco sobre as guerras médicas. O período clássico não marcou o auge cultural grego, mas também o ápice, o período clássico ele não só marcou o auge cultural grego, mas também o ápice econômico, tá? E político da polis, certo? Já falei com vocês anteriormente que polis significa uma cidade-estado, né? Onde você tem um núcleo de governo organizado. Então, freado apenas pelas lutas contra a conquista estrangeira e pelos conflitos internos, em disputas pela hegemonia grega. Depois de viver um momento áureo e passar por um intenso período de lutas que desestabilizou as relações militares, políticas e econômicas entre cidade e estado, os gregos enfraquecidos entraram em decadência e foram mais tarde dominados pelos macedônios. Então, com relação a outra informação importante desse período da Grécia Antiga, é justamente esse desenvolvimento, esse apogeu não foi apenas no campo cultural, mas ele se estende também para o campo político e para o campo econômico, tá? E fala também aqui do seu momento de decadência, né? Tem o seu apogeu, no entanto, também tem o seu momento de declínio, ou seja, de decadência, em que eles foram dominados pelos macedônios. E o que foi, professor, essas guerras médicas, né? As guerras médicas também, ou guerras péssicas, na verdade foram uma sequência de ataques empreendidos contra os gregos pelo Império Persa, formado pelos povos persas e medo, que ocupavam o Planalto iranino. Então, como eu sempre falei, tanto da civilização grega como também de outras civilizações, a história dessas civilizações antigas, geralmente elas são marcadas por um arco temporal com sucessivas lutas, tá, queridos? Guerra, de fato, é guerra por território, por dominação, por conquista política. Então, com relação à Grécia, isso também não ficou fora desse contexto, tá? Aqui na página, deixa eu ver, na página 20 e página 21 tem os 300 anos de Esparta. Eles fazem alguns apontamentos acerca desse contexto, então, para uma questão de engrandecer, tá? As informações, não deixem não de dar uma olhada nessas páginas, são mais ilustrativas de fato, então não vou me atentar a elas, mas não deixem não de fazer a leitura dessas páginas também como uma forma de assimilar um pouco mais de conhecimento. Como eu sempre vos digo, conhecimento é primordial, nunca é pouco, tá? Vou continuando com vocês falando aqui um pouquinho sobre a página 22, que trata da Liga de Delos e Guerra de Peloponeso. Durante a guerra contra os persas, os atenienses aliaram-se a outras polis gregas, formando uma liga, cujo tesouro arrecadado era depositado na ilha de Delos. Por isso ficou conhecido como a Liga de Delos. Graças a essa confederação, foi possível organizar uma força bélica marítima, uma força de guerra marítima, capaz de derrotar os persas e firmar em 444 a.C. a paz de Cálias, tratado no qual os persas se comprometeram a não invadir mais os territórios gregos. Vejam que outra característica também dessas civilizações da antiguidade, que até hoje, em muitos casos, as civilizações mais modernas é mais comum, tá? A questão de tratados, de acordos, de união para fortalecer determinado grupo, tá, queridos? Isso são fatores que contribuem para o sucesso, bem como também podem contribuir a ausência deles para um fracasso.
Então essa liga, na verdade, foi essa confederação, certo? Essa união de polis gregas com os persas, contra os persas durante a guerra. Os atenienses aliaram-se, na verdade, a outras polis gregas. Então forma-se essa liga, né? Uma liga que fortaleceu e permitiu, na verdade, uma estabilidade, porque através disso formou-se o Tratado de Paz de Calhas, como eu acabei de falar, e havia um comprometimento dos persas a não invadir mais os territórios gregos. Eu vou só postar esse vídeo e volto para gravar o outro para a gente continuar.